3 Tirania de Aço capítulo 379. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar estava sentado no refeitório. Suas sobrancelhas começavam a se contrair e havia uma expressão completamente exausta estampada em seu rosto. Nos últimos 30 minutos, ele ouvia Adelaide repreendendo porque ousava dizer que Henrietta era a mais bonita de todas. Ele não se lembrava de uma única palavra que qualquer uma de suas duas mulheres havia dito. Em vez disso, ele estava bastante chateado com o fato de que Henrietta estava propositalmente tornando sua vida amorosa um inferno. Depois de refletir sobre esse assunto por algum tempo, ele finalmente chegou a uma conclusão bastante importante sobre o seu comportamento. Com isso em mente, ele havia perdido completamente a paciência. Ele respondeu chutando uma cadeira vazia antes de se levantar em um ataque de fúria. Ele olhou para suas duas mulheres com um olhar frio enquanto elas continuavam a criticá-lo. É o bastante. No momento em que Berengário gritou com elas dessa maneira, as duas mulheres imediatamente se calaram e se olharam com trepidação nos olhos. Berengário raramente havia falado com eles dessa maneira antes. Como tal, eles ficaram visivelmente assustados quando o jovem começou a excluir sua autoridade como rei. Ficou claro para mim agora que eu permiti a vocês quatro muita liberdade. Vocês dois especialmente, de onde tiram a autoridade para falar comigo de maneira tão hostil? Vocês dois sabem muito bem que eu não tenho tais intenções em relação à minha irmã e apenas apaziguou seus caprichos. No entanto, aqui está você me castigando com tanta fúria como se eu tivesse traído você. É absurdo, e isso para agora. Lindy imediatamente começou a protestar contra a avaliação relativamente precisa de Berengar. Mas no entanto, antes que ela pudesse pronunciar uma segunda palavra, Berengar levantou a mão e deu um tapa leve, mas firme, na bochecha dela. Ao fazer isso, o jovem King conseguiu transmitir seu ponto de vista, pois o condicionamento de Lindy imediatamente assumiu. A jovem beldade imediatamente se ajoelhou diante dele e abaixou a cabeça em silêncio enquanto recebia a repreensão do marido passivo e obedientemente. Não fale de volta para mim quando eu estou repreendendo você. Você vai falar quando falarem com você. O olhar de Berengar imediatamente se deslocou para a dela, que estava tão assustada com a mudança de caráter de Berengar que caiu de joelhos. Vendo as duas mulheres ajoelhadas diante dele, Berengário levantou a cadeira que havia chutado e sentou-se com uma perna dobrada sobre a outra, enquanto descansava seu belo rosto em seu punho. Depois de ficar confortável, Berengar imediatamente repreendeu as duas mulheres por seu comportamento. Agora que vejo que vocês dois se tornaram obedientes, permita-me educá-los sobre os limites de nosso relacionamento. Em primeiro lugar, você não pode ditar o que eu faço, o que digo ou com quem decido falar. Se eu quero arrastar uma quarta garota para esse relacionamento, eu farei isso muito bem. Seu ciúme não é lisonjeiro para dizer o mínimo. Quanto ao meu segundo ponto de discórdia, de onde você tirou a ideia de que tenho o direito de infligir violência contra mim? Cravando suas unhas do meu ombro? TSK, 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 você tem sorte, sem dúvida, apenas um de vocês acabou de levar um tapa. Se alguma de vocês, garotas, colocar suas mãos em mim novamente, ou uma na outra, não terei medo de responder da mesma forma. Enquanto Berengário falava, Lindy olhava para ele com uma sensação de excitação. Fazia muito tempo desde a última vez que ele tinha sido tão violento e forte com ela. Como tal, ela olhou para ele de sua posição ajoelhada com a luxúria em seus olhos, o que não passou despercebido pelo jovem rei. Por outro lado, Adela nunca havia sido tratada dessa maneira antes e, por alguma razão, ela teve a ideia de que poderia andar por toda Berengar. Foi só agora, depois de testemunhar em primeira mão a ira de seu marido, que ela entendeu o medo que seu nome invocava nos corações de seus inimigos. A jovem ficou paralisada de terror ao contemplar a aparência opressiva do homem que ela conhecia e amava. Até agora, ela nunca havia acreditado verdadeiramente nos rumores sobre a crueldade de Berengário. Afinal,
Ele nunca a tratou dessa maneira, nem ela o testemunhou se comportar de maneira tão cruel com ninguém. No entanto, agora ela se tornara terrivelmente consciente de que os rumores sobre como o Berengário se comportava quando era provocado eram muito reais. Ela percebeu agora que havia pisado no rabo da fera e acordado o monstro de seu sono. Embora dela possa estar apavorada, ela também estava profundamente encantada com a aura tirânica que Berengário exalava e de forma alguma o odiava por isso. Ao ver que as duas mulheres haviam se tornado exibicionalmente submissas, Berengário decidiu recompensá-las por seu comportamento. Como tal, ele se inclinou de sua posição e colocou a palma da mão na bochecha de cada uma das meninas, dando-lhes um olhar severo, mas amoroso. No momento em que o calor de suas mãos firmes tocou as bochechas das meninas, elas instantaneamente começaram a se aconchegar enquanto fechavam os olhos e aceitavam o controle deles sobre a situação. Era como se as brigas mesquinhas que eles tiveram até agora tivessem desaparecido completamente do fundo de seus corações. Berengar soltou um suspiro de alívio agora que as meninas estavam se comportando antes de falar. Vá buscar os outros. Eu quero ter uma palavrinha com eles também. Vou te dar 30 minutos para arrastar a bunda deles de volta aqui. Se você não aparecer até lá, vou punir severamente vocês dois. Imediatamente, as meninas se levantaram e partiram para encontrar Honori e Henrietta, ambas confinadas em seus quartos. Há muito Berengar havia convocado os servidores para encher uma taça de vinho para ele. Quando chegaram, ele já havia terminado com 2 deles, e eles só tinham 1 minuto de sobra. Honoria tinha uma expressão de becinho no rosto. Ela ainda estava um pouco chateada com o comentário de Berengário. Quanto a Henrietta, no momento em que ela ficou diante de Berengário, ela percebeu que ele não era sua pessoa amável de sempre. Em vez disso, seu alter ego tirânico assumiu o controle, algo que ela temia profundamente. Como tal, a garota instantaneamente caiu de joelhos e começou a implorar a Berengário, o que chocou muito Honoria, pois ela não esperava que tal coisa acontecesse. Sinto muito, grande irmão, eu não deveria ter feito tal truque. Foi errado da minha parte, por favor, não me castigue. Berengário se divertiu bastante com o desempenho de Henrietta, já que ele nunca a disciplinou por suas ações. Ele percebeu agora que era um erro e, como tal, um sorriso cruel apareceu em seu rosto ao fazer à garota uma pergunta que o incomodava há algum tempo. Minha querida Henrietta, devo ter sido cega para não notar, mas nas últimas semanas desde que me casei, você é culpada por causar essas 3 cadelas brigando, não é? No momento em que Berengário usou tal palavra para se referir às suas mulheres, Honoria começou a franzir a testa. E quando ela estava prestes a protestar por ser chamada de um termo tão sujo, sua boca foi coberta por Lindy, que sussurrou em seu ouvido. SHHH. O mestre está falando. Henrietta começou a chorar. O pavor dentro dela dominou totalmente seus sentidos quando ela acenou para Berengário. Ela não tinha ideia do que ele havia planejado para ela, mas sabia como ele tratava as pessoas que invocavam sua ira. Como tal, ela imediatamente confessou seus pecados balançando a cabeça enquanto soluçava. Berengário imediatamente estendeu a mão para a menina com um sorriso no rosto, que a pegou de surpresa. Ela tolamente acreditou que ele havia perdoado tão facilmente e segurou sua mão. Infelizmente para ela, ela foi imediatamente agarrada pelo aperto de Berengário e puxada para seu colo, onde ele a deitou de baixo para cima. Lindsay soube imediatamente o que Berengar estava prestes a fazer com a garota e começou a fazer beicinho. Ela estava muito chateada por não estar recebendo o mesmo tratamento. O som seguinte foi um tapa alto e os gritos dolorosos de Henrietta quando Berengar espancou a garota por sua punição na frente de suas 3 esposas. Honoré olhou em choque para o sorriso perverso no rosto de Berengário enquanto ele golpeava o traseiro de Henrietta repetidamente até que ele completou um total de 10 surras. Depois de fazer isso, ele empurrou a garota de seu colo, que estava cheia de lágrimas, e a repreendeu por suas ações. Vá para o seu quarto e reflita sobre suas ações. Você seria sensato se lembrar disso, a menos que queira que aconteça novamente. Henrietta imediatamente saiu correndo da sala,
segurando o seu traseiro visivelmente vermelho. Ela não podia acreditar que tinha sido torturada dessa maneira. Depois que ela se foi, Berengário olhou para suas 3 esposas antes de chamar Lindy, que parecia terrivelmente excitada. Lindy, você é a próxima. Lindy imediatamente se aproximou e apresentou seu traseiro nu para Berengário espancar, ao contrário de Henrietta, que Berengário havia espancado por causa do vestido. Lindy queria contato pele a pele. Depois de baixar a calcinha e deitar no colo de Berengário com o vestido dobrado, Lindy tinha um sorriso amoroso no rosto ao dizer as palavras. Sim, mestre. Berengário não ficou nem um pouco perplexo, pois ele havia enraizado pessoalmente essa natureza masoquista na mente de Lindy. Como tal, ele suspirou pesadamente ao pensar em como isso era mais uma recompensa do que uma punição. No entanto, ele deu-lhe as mesmas 10 surras que tinha dado a Henrietta. Durante todo o tempo, Lindy tinha uma expressão de satisfação no rosto e gemia de prazer quando Berengar a golpeava no traseiro. Depois que acabou, ela levantou de seu colo e caminhou ao lado de Honoria, segurando a garota no lugar enquanto a provocava. Eu acredito que é a sua vez. Honoria começou a entrar em pânico, mas Lindy a empurrou para frente e caiu nas mãos de Berengar. Os próximos minutos seriam preenchidos com os gritos de Honoria e a dela. Seguiria o mesmo tratamento que Berengar infligira às outras 2 moças. Depois que acabou e todas as nádegas de suas esposas ficaram vermelhas como uma maçã, Berengário mais uma vez começou a castigar o trio. Agora, no futuro, não quero mais bobagens de vocês, meninas. Se vocês agirem mal no futuro, preparem-se para serem tratadas com ainda mais severidade. Depois de dizer isso, Berengário levantou-se de sua cadeira e terminou seu copo de vinho, onde deu um último pedido antes de partir. Adela, Lindy, seja uma boneca e informe a princesa Honoria dos termos que concordamos. Depois de dizer isso, Berengário saiu da sala e voltou para o quarto. Embora não tivesse ideia de como esta noite mudaria a dinâmica entre ele e seu harém, tinha certeza de que seria para o melhor. Afinal, ele se tornou muito negligente com a forma como os tratou. Era hora de suas esposas entenderem seu lugar neste mundo, que estava abaixo dele. Tirania de Aço capítulo 380 dias se passaram e o Royal Clipper chegou aos limites da cidade de Constantinopla. No momento em que uma embarcação tão grande chegou às proximidades da cidade, causou uma grande comoção. Até agora, ninguém havia visto um navio tão enorme antes. Foi francamente desafiando o que o povo do Império Bizantino sabia sobre construção naval. Naturalmente, apenas uma pessoa no Mediterrâneo poderia construir uma embarcação tão grande. Com isso em mente, o imperador Vetranis e sua família viajaram pessoalmente para as docas para encontrar Berengar e seu anfitrião. No entanto, os portos em Constantinopla não eram grandes o suficiente para acomodar um navio tão grande. Como tal, Berengar e seu anfitrião usaram vários dos barcos a remo a bordo para chegar às docas, enquanto o Clipper estava ancorado no mar. Berengar foi o primeiro a pisar nas docas e, ao fazê-lo, o imperador Vetranis subiu e apertou sua mão com uma expressão excitada no rosto. Rei Berengário, é um prazer tê-lo em minha cidade. Espero que sua jornada tenha ocorrido sem dificuldades. Imediatamente depois de dizer isso, Honoria apareceu e ficou ao lado de Berengário. Depois daquela noite fatídica em que Berengar a disciplinou e aos outros, ela agora era muito mais submissa a seu homem, parada silenciosamente ao lado dele e segurando sua mão com um sorriso no rosto. Berengário sorriu de volta quando ela se aproximou e imediatamente respondeu às palavras de seu pai. Houve algumas pequenas dificuldades, mas nada que eu não pudesse resolver, certo, Honoria? Honoria imediatamente se encolheu ao ouvir isso. A dor que sentira nas nádegas depois que Berengário a espancara com tanta violência ainda ressoava em sua mente toda vez que pensava no incidente. Como tal, ela rapidamente e obedientemente acenou com a cabeça em resposta à pergunta de Berengário. Como Berengário disse, não foi nada que não pudéssemos resolver. Vetranis sorriu ao ouvir isso enquanto esperava que o resto da hoste de Berengar partisse de seus barcos a remo. Afinal, reunidos,
começaram a se reaproximar da família de Honoria. Curiosamente, havia um homem presente que Berengar não reconheceu. Pelo processo de eliminação, ele rapidamente concluiu que este homem, que tinha mais ou menos a sua idade, não era outro senão o segundo príncipe Decentius. Decentius olhou para sua irmã com um ódio avassalador. Se não fosse por essa garota e suas ações, ele não teria sido forçado a ficar no canto que causou suas ações traiçoeiras. Enquanto Honoria estava escondida na Áustria, sendo perseguida por este rei bárbaro, ele massacrou seu padrinho e mentor em busca de poder. No entanto, o pior de tudo era a ideia de que sua linhagem estava sendo maculada pelos descendentes de bárbaros que destruíram a metade ocidental do antigo império séculos atrás. Foi por isso que ele não foi nada cortês quando teve a chance de falar com Berengário cara a cara. Então você é o bárbaro que está fodendo a cadela da minha irmã. Parabéns, espero que ela pelo menos tenha uma boceta apertada, porque isso é a única coisa que pode compensar o problema que ela inevitavelmente vai te causar. Berengar ficou surpreso que um membro da dinastia imperial falasse de maneira tão ofensiva a um dignitário estrangeiro. Ele não foi o único que ficou furioso com as ações de Decentius. O pai do menino imediatamente levantou a mão e bateu no rosto do príncipe, fazendo seu lábio sangrar quando ele começou a castigá-lo. Como você se atreve a falar de sua irmã dessa maneira? Você chama o rei Berengário de bárbaro e ainda assim fala de maneira tão obscena enquanto cumprimenta um dignitário estrangeiro? Você passou muito tempo em torno de soldados de infantaria comuns, tanto que você esqueceu sua etiqueta como um príncipe do império. Decentius olhou para o pai com fúria. Ele não conseguia imaginar que o imperador atacaria seu filho na frente de um rei bárbaro do oeste. Aos seus olhos, era simplesmente vergonhoso para os romanos abaixar a cabeça para os selvagens alemães. Aparentemente, Decentius não havia recebido o memorando de que o reino da Áustria era agora igual ao Império Bizantino, se não superior. Ou isso ou ele era orgulhoso demais para admitir. Em vez disso, Berengar tinha uma expressão calma no rosto. Ele imediatamente começou a responder à declaração grosseira de Decentius com a dignidade de um monarca. Eu sou um bárbaro, não é? Bem, talvez você devesse tratar este bárbaro com algum respeito. Afinal, é meu reino que fabrica as armas que você usou para alcançar sua vitória no norte da África. Embora Berengário soubesse a verdade sobre o que havia acontecido no Cairo, ele decidiu que seria sensato não revelar sua mão e, assim, provocar Decentius a fazer algo estúpido. Ao mesmo tempo, eles permaneceram dentro dos limites do Palácio Imperial. Afinal, Berengar não queria passar o casamento olhando por cima do ombro para uma possível tentativa de assassinato. A expressão de Decentius ficou feia quando ele ouviu essa réplica. Ele nunca esperara que Berengário respondesse dessa maneira. Com base em seus preconceitos sobre o povo alemão, ele presumiu que Berengário espancaria imediatamente por sua vulgaridade. Honoria, por outro lado, não ficou nem um pouco furiosa com o comportamento de Decentius. Ao longo de toda a sua vida, ela nunca foi próxima de seus irmãos e sabia que seu segundo irmão há muito a desprezava. O fato de ela ter fugido claramente não ajudou em nada. Vendo que a atmosfera estava ficando tensa, Vetranis tentou imediatamente começar a mudar a conversa para a tarefa em questão. Bem, então, rei Berengário, se você e seu anfitrião estiverem prontos, partiremos para o palácio agora. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de conduzir sua família e seus guardas reais em direção ao castelo. Embora os guardas parecessem desarmados, cada um deles empunhava um revólver 1422 Snub-Nose Agency em seus bolsos, bem como várias dezenas de cartuchos de munição. Eles também foram equipados com uma faca de bota. Embora as armas ainda estivessem no meio do teste como protótipos, Berengar estava bem ciente de suas capacidades e confiava plenamente nas capacidades de fabricação de Ludwig. Como tal, ele ordenou que alguns deles fossem construídos antes desta ocasião. Com isso, seus guardas teriam tudo o que precisavam para protegê-lo e a sua família. Por fim, o anfitrião austríaco chegou ao palácio, onde foi conduzido a seus quartos. Adela,
Lindy e Henrietta receberam seus próprios quartos pessoais, cada um protegido por uma unidade da Guarda Real Austríaca. Ao mesmo tempo, Berengar passaria seu tempo em Constantinopla dentro dos antigos aposentos de Honoria. No momento em que ele e a princesa entraram em seus antigos aposentos, ela se jogou na cama enquanto sua águia de estimação, Heráclio, sobrevoava e empoleirava-se em seu antigo poste. Havia uma expressão de alegria no rosto da dupla ao relembrar o passado. Eventualmente, o sorriso alegre de Honoria se transformou em um sorriso amargo quando ela se virou e olhou para seu quarto. Depois de um tempo, ela finalmente quebrou o silêncio e revelou os pensamentos em sua mente. Está tudo exatamente como eu deixei. Berengar sentou-se instintivamente ao lado da jovem princesa e começou a confortá-la. Embora ele soubesse um pouco sobre o passado dela, ela raramente falava sobre isso e, como tal, ele agora estava totalmente ciente de tudo o que ela teve que suportar. Embora ele não fosse o melhor em confortar as pessoas quando elas estavam deprimidas, ele fazia o possível. Estou aqui se você quiser falar sobre isso. Por outro lado, Honoria apenas assentiu em silêncio enquanto descansava a cabeça no peito de Berengário. Eles gostaram disso por algum tempo até que um sorriso perverso apareceu no rosto de Berengário. Ele decidiu provocar a garota sobre seu castigo de algumas noites antes. Como estão suas nádegas? Honoria imediatamente corou e desviou o olhar do único olho bom de Berengário. Ela ficava envergonhada toda vez que pensava no que aconteceu naquela noite. Especialmente a expressão de prazer no rosto de Lindy quando chegou a sua vez. Ela não conseguia entender como o cérebro da garota funcionava, considerando que não havia nada de prazeroso na experiência em sua própria mente. Berengário imediatamente começou a rir enquanto a forçava a olhar em seus olhos. Depois que ele fez isso, seu olhar ficou solene enquanto ele expressava os pensamentos em sua mente. Você sabe que eu só fiz isso porque me importo, certo? Vocês estavam fora de controle. E se eu deixasse continuar assim, alguém iria se machucar. Você deve se lembrar de se comportar no futuro e não permitir que seu ciúme para assumir. Honoria sentiu silenciosamente ao ouvir Berengário falar. Ela não estava nem um pouco brava com ele. Na verdade, ela estava feliz por ele ter assumido o controle da situação. Depois de sua punição, ela teve muito tempo para pensar sobre suas ações no mês passado e percebeu que seu ciúme e o dos outros estavam chegando ao limite. Era como Berengário havia dito, se ele permitisse que suas mulheres se comportassem dessa maneira por muito mais tempo, uma delas estava fadada a machucar as outras, ou pior ainda, elas poderiam machucar o homem que amavam por puro ciúme. Ao ver que Honoria tinha um vislumbre de compreensão em seus olhos, Berengário beijou-a delicadamente nos lábios por alguns instantes. Depois de se separar, ele disse as palavras contidas no fundo de seu coração. Eu te amo. Ao ouvir isso, Honoria jogou fora suas reservas e se lançou sobre Berengário, onde começou a beijá-lo apaixonadamente. Entre suas respirações, ela conseguiu murmurar as palavras. Eu também te amo. O que se seguiu depois disso, apenas Berengário, Honor e Heráclio saberiam. Tirania de Aço capítulo 381. No dia seguinte à chegada de Berengário a Constantinopla, levantou-se bem cedo. Ele imediatamente notou que Honoria não estava deitada ao seu lado, o que o deixou curioso. Como tal, ele passou algum tempo se preparando para o dia. Felizmente para ele, os bizantinos tinham uma grande casa de banhos dentro de seu palácio semelhante em tamanho e grandeza dele. Depois de passar algum tempo limpando do corpo o suor e a sujeira que se acumularam durante sua jornada pelo mar Mediterrâneo, Berengar decidiu dar um passeio pelos jardins do palácio. Afinal, os bizantinos, assim como seus ancestrais romanos, eram bastante conhecidos por sua cultura única de jardins. Enquanto caminhava pelos jardins imaculados do Palácio Imperial Bizantino, Berengar notou uma visão peculiar. Honoria estava vestida com um vestido de estilo bizantino que combinava com seu cabelo roxo tírio enquanto ela se sentava ao lado da grande fonte com Heráclio empoleirado em seu antebraço. A linda princesa tinha um sorriso largo no rosto enquanto olhava para os jardins onde ela cresceu e relembrou o passado.
Ao perceber que seu amante entrou na área, ela acenou para ele se sentar com ela, o que Berengar ficou mais do que feliz em fazer. Depois de se sentar ao lado de Honoria na beira da magnífica fonte, Berengário começou a comentar sobre o estado alegre de Honoria. Você parece estar de bom humor, e é que eu pensei que você lamentaria a ideia de voltar para a casa que uma vez descreveu como uma jaula. O cálido sorriso de Honoria imediatamente se converteu em amargo. Era incrível o que a nostalgia podia fazer com a memória de alguém. No momento em que a jovem princesa ouviu isso, ela imediatamente começou a refletir sobre a verdade do assunto. No entanto, no final, seu sorriso amargo se transformou em um sorriso gentil e bonito quando ela começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido desde que ela fugiu. Embora eu fosse um prisioneiro preso dentro do palácio, nunca vi nenhuma dificuldade durante minha juventude. Pode-se dizer que minha vida era ideal, exceto pelo fato de que eu deveria me casar com um príncipe gay de um reino distante. Berengar instantaneamente sentiu calafrios na espinha ao ouvir isso. Esse mesmo príncipe já havia manifestado sua intenção de seduzi-lo. Porém, depois de pensar por alguns instantes, Berengário teve uma ideia brilhante e resolveu provocar Honoria um pouco. Príncipe Albri foi. Você sabia que ele, de todas as pessoas, me enviou uma mensagem de flerte. O sorriso de Honoria desapareceu instantaneamente quando ela ouviu isso e foi substituído por um olhar de fúria. Ela não podia acreditar que a pequena vagabunda não apenas tentou prender seu irmão, mas agora estava tentando seduzir seu noivo. Como tal, ela cerrou os punhos minúsculos enquanto amaldiçoava o menino. Aquela maldita prostituta, eu juro por Deus que se eu ouvir de novo, vou colocar uma bala em seu cérebro. Por favor, me diga que você não está interessado em tal coisa. Berengar riu ao ver o estado de raiva que Honoria havia entrado e começou a envolver seu braço em volta dela antes de expressar seus pensamentos sobre o assunto. Não importa o quão bonito seja o príncipe Albri, ele ainda é um cara, e não tem interesse em nada além de mulheres. Você pode relaxar, fiquei francamente enojado quando ouvi sua mensagem. Ao ouvir isso, Honoria suspirou profundamente de alívio. Ela não conseguia imaginar Berengário caindo nas mãos de outro homem. A própria ideia fez sua pele arrepiar. Como tal, ela se inclinou para perto, o que fez com que Heráclito se lançasse de seu antebraço e voasse para o céu acima do casal, onde ele começou a circular pela cidade antiga em busca de presas. Depois de um tempo, Berengário olhou em volta para os jardins do palácio e expressou sua opinião sobre eles para a jovem princesa com quem logo se casaria. Estou impressionado, esses jardins são magníficos. Acho que vou ter que falar com meu jardineiro. Claramente, preciso fazer algumas reformulações por conta própria. Honoria instantaneamente começou a rir quando ouviu seu amante dizer isso. Depois de visitar a casa de sua infância, o objetivo de Berengar era competir com a família imperial bizantina em jardinagem. Berengário não sabia por que ela estava rindo e imediatamente começou a questionar o que havia causado tal estado. O que é tão engraçado? Honoria se acalmou ao ouvir isso antes de começar a falar sobre o assunto. Nada, eu simplesmente amo isso em você. Se você vê alguém que tem algo melhor do que você possui, seu primeiro instinto não é roubá-lo ou destruí-lo, mas competir com eles fazendo algo seu que é muito maior. É essa mesma atitude que me faz acreditar que um dia a Áustria será um reino que está acima de todos os outros. Berengário ficou pasmo ao ouvir esse comentário. Até agora, ele nunca havia acreditado que tivesse tais qualidades. Mas era verdade, se invejava alguém pelo que possuía, seu desejo imediato era criar algo mais significativo. Foi preciso um homem notável para olhar para a magnificência e desejar criar algo ainda maior. A maioria dos homens teria o desejo de roubar ou destruir o que não possuía. Depois de ouvir que Honoria tinha uma opinião tão elevada dele, Berengário ficou curioso. Ele nunca havia realmente pensado sobre o que fazia suas garotas o amarem. Em vez disso, ele apenas aceitou. Como tal, ele instantaneamente começou a perguntar mais sobre a opinião de Honoria sobre ele. Sério? O que mais você ama em mim?
Honoria colocou um sorriso caloroso em seu rosto enquanto começava a listar as qualidades que achava atraentes em Berengário. Para começar, você é forte e ambicioso. Você faz o que quer e que se danem as consequências, pois tem fé em seu poder para superar qualquer obstáculo que possa enfrentar. Tal confiança é uma raridade entre os homens. Berengário sorriu ao ouvir isso. Ele ficou cada vez mais interessado nas opiniões de Honoria sobre ele e, assim, a incitou. O que mais? Honoria imediatamente colocou um dedo no queixo enquanto começava a refletir sobre a questão, que Berengar achou adorável. Depois de um momento de reflexão, ela sorriu mais uma vez enquanto diminuía a distância entre ela e Berengar enquanto descansava a cabeça em seu ombro. Você é gentil com aqueles que ama e pelos quais é responsável. A quantidade de tempo e dinheiro que gasta para garantir que sua família e seu povo estejam felizes e bem de vida é algo que nunca vi antes. Berengar imediatamente fez uma piada sobre uma parte tão essencial de seu personagem. Espero não ser muito gentil, senão meus inimigos vão passar por cima de nós. Honoria imediatamente começou a fazer beicinho ao ouvir a observação de Berengário. Ela sabia que ele sabia exatamente o que ela queria dizer. Mas vendo que o homem estava sendo propositalmente obstinado, ela começou a abordar o próximo ponto de seu caráter que ela amava. Eu disse que você era gentil com seus entes queridos e com as pessoas sob sua proteção. Se você fosse gentil com todos, eu pensaria que você é um tolo e nem se incomodaria em estar com você. É a crueldade que você mostra aos seus inimigos pelos quais tem imenso respeito. Você mostrou repetidas vezes que a vida de seu povo vem em primeiro lugar. A maneira como você conduz a guerra é brutal e cruel, mas alcança uma vitória rápida para que seus soldados e suas famílias sofram o mínimo possível. Você genuinamente se preocupa com a vida dos homens sob seu comando e faz tudo o que pode para minimizar suas perdas, ao mesmo tempo em que fornece benefícios apropriados para eles e suas famílias depois de terem sido feridos ou mortos em batalha. Depois de dizer isso, um sorriso caloroso e gentil apareceu no rosto de Honoria enquanto ela olhava nos profundos olhos safira de Berengário antes de adicionar um comentário final ao seu discurso retórico. Eu poderia passar o dia todo falando sobre as qualidades que o tornam grande. Mas acho que o que eu disse é mais do que suficiente para descrever por que eu e os outros amamos tanto você. Não somos apenas nós, seu povo te admira, mesmo se seus inimigos o desprezam. Nunca se esqueça disso. Berengário ficou chocado ao ouvir um discurso tão prolixo sobre suas boas qualidades. Embora ele geralmente não pensasse ou se importasse com o que as pessoas pensavam dele, em mais de uma ocasião, sua curiosidade levou a melhor sobre ele, forçando-o a pedir esclarecimentos sobre por que suas mulheres o amavam, e elas repetidamente responderam com palavras semelhantes. Respostas. Era assim que as pessoas viam seu personagem. Tinha que admitir que nunca se imaginou como uma pessoa que Honoria e os outros o descreviam. Geralmente, ele se considerava um bastardo egoísta e perverso que fazia o que fosse necessário para atingir seus objetivos. A maior parte do que ele conquistou nesta vida, se não tudo, foi devido a seus próprios desejos egoístas. Mas, isso levantou a questão, é a intenção por trás de suas ações que importavam era o resultado? Berengário refletiu profundamente sobre esta questão enquanto continuava a conversar com Honoria nos jardins do Palácio Imperial Bizantino. Seria uma questão de dias até que o casamento deles acontecesse. E Berengário pretendia passar o máximo de tempo possível com sua jovem noiva antes que acontecesse. Tirania de Aço Capítulo 382 Tiros e tiros de canhão ecoaram no ar enquanto o exército real granadão golpeava as muralhas de Córdoba. Pela primeira vez em séculos, os exércitos mouros da Península Ibérica começaram uma tentativa de recuperar a joia da coroa de Al-Andalus. O sultão Hassan al-Fadl, o general Ziad ibn Is do Exército Real de Granada e o general Arnulf von Terceiro do Exército Real Austríaco estavam na retaguarda do exército. Por meio de uma tentativa desesperada de desviar a atenção dos exércitos da União Ibérica da pátria, Hassan decidiu sitiar a cidade de Córdoba. Surpreendentemente,
A tentativa de Granizo Maria de infiltrar um exército através da Andaluzia e nas proximidades de Córdoba correu como planejado. Enquanto a maior parte de seu exército estava equipada com armas de fogo arquebus e matchlock inferiores e canhões falconete primitivos, as tropas de choque do Emirado, conhecidas como Guarda Real Granadã, receberam armas excedentes do exército real austríaco. Os mosquetes raiados de 1417 canhões de campo de 12 lb estavam sendo empregados em uma capacidade limitada. Apesar do pequeno número de tais armas, elas provaram ser excepcionais no campo. Enquanto Arnulfo olhava através de seus binóculos para o cerco em andamento, ele notou a enorme quantidade de dano causado às paredes pelos projéteis explosivos combinados dos canhões de 12 libras e o tiro sólido de 1 libra usadas pelos canhões falconete. Ao ver o progresso sendo feito, Arnulfo começou a sorrir enquanto se dirigia ao sultão e seu principal general com um sorriso orgulhoso no rosto. O que eu disse a você? Essas novas armas são muito superiores às que suas forças estão equipadas atualmente. Em questão de horas, essas paredes vacilarão e a cidade será finalmente devolvida às mãos dos mouros. Azan tinha um sorriso agradável no rosto. Ele seguiu o conselho de sua irmã e voltou ao campo de batalha para aumentar o moral. Quanto a liderar ou não na linha de frente, isso não era algo que um homem de seu calibre estivesse disposto a arriscar. No entanto, com o sultão entre suas fileiras, as forças granadinas tiveram um senso de moral elevado ao passar imprudentemente pelo fogo de mísseis ibéricos e atirar nos defensores com bolas de arcabuz. Depois de observar o campo de batalha por algum tempo, Azan começou a falar com Arnulfo como se fosse um velho amigo. Meu amigo, você deve dizer ao seu mestre que agradeço o apoio contínuo, embora tema que não seja suficiente. Embora possamos retomar Córdoba depois de todos esses anos, temo que não seremos capazes de mantê-lo. Pelo menos não até que cheguem os reforços da Áustria. Enquanto os generais conversavam na retaguarda, a Guarda Real de Granada recuou cerca de 300 metros das muralhas e abriu fogo contra os defensores parados atrás dos melões para proteção. No momento em que os católicos ibéricos levantavam suas cabeças, um projétil de bola minia de chumbo penetrava em seu crânio, espalhando sangue e massa cinzenta por toda a vizinhança. Os soldados católicos ficaram apavorados com o poder e a distância que tais armas poderiam alcançar. Penetrar através de seus capacetes de ferro a 300 metros era uma façanha que o arquebuse não poderia realizar. Como tal, eles estavam com muito medo das novas armas que os granadinos estavam usando e rapidamente começaram a se esconder atrás das muralhas, com muito medo de colocar a cabeça para fora da cobertura. Assim como Arnulfo havia previsto, após várias horas de bombardeio, as paredes finalmente desmoronaram e, no momento em que caíram, uma grande confusão começou a estourar entre o piqueiro granadino e os defensores ibéricos. A bandeira de Castela tremulava sobre a cidade de Córdoba enquanto os guerreiros católicos começavam a defender sua cidade com todas as suas forças. Embora o pique não fosse a arma mais eficaz para cercos, seu comprimento foi capaz de passar rapidamente pela brecha e causar danos aos defensores da cidade a uma distância relativamente segura. No entanto, sem dúvida, a Guarda Real de Granada lideraria o ataque com seus mosquetes de pederneira e baionetas quando se tratasse de guerra urbana. Ambos os lados lutaram para ganhar terreno na seção destruída das outrora poderosas muralhas da cidade por enquanto. Azan pegou emprestado o binóculo de Arnulfo e olhou para o campo de batalha com alegria em seus olhos. Ele não podia acreditar que eles tivessem derrubado o muro tão rapidamente. Levaram apenas alguns dias para realizar esse feito magnífico. Como tal, ele tinha fé em Alá de que suas forças prevaleceriam neste dia. Com isso em mente, ele começou a agradecer a Arnulfo mais uma vez pelas armas e táticas que ele e o rei Berengário forneceram às suas forças. Devo dizer que o que conquistamos aqui neste dia não poderia ser facilmente alcançado sem o apoio de nossos bons amigos na Áustria. Depois que esta guerra acabar, com certeza farei um grande banquete para você e todos os soldados que nos ajudaram a alcançar a vitória. Arnulfo tinha uma expressão severa ao ouvir isso. Aos seus olhos,
Hasan não era o que ele chamaria de um homem capaz de pensar a longo prazo. Todo esse cerco foi um erro da perspectiva do general austríaco. Mover sua força primária para fora de uma posição defensiva para chamar a atenção do exército ibérico central foi uma decisão ruim. Ele decidiu dar alguns conselhos ao sultão de Granada. Ele fez isso abordando suas preocupações sobre o estado atual das coisas com um tom amigável. Embora esta seja realmente uma grande vitória até que cheguem reforços da Áustria, não seremos capazes de manter a cidade. Temos defendido nossas fronteiras por algum tempo, mas o número de nossos inimigos cresce a cada dia enquanto nossas forças diminuem. Se ficarmos aqui, seremos privados de suprimentos e reforços, forçados a defender a cidade até nosso último suspiro. Sugiro que, depois de tomar a cidade e aniquilar o inimigo, abandonemos Córdoba e comecemos uma campanha de guerrilha até que chegue a força expedicionária austríaca. O general Ziad ibn Isa acenou com a cabeça em concordância com as palavras de Arnulf e rapidamente falou em sua defesa. Concordo com o general Arnulf. Simplesmente não podemos defender nossas fronteiras, pois nossos inimigos continuam a nos superar em número. Nem podemos manter a cidade de Córdoba. Devemos massacrar as forças inimigas aqui e fazer uma retirada rápida. Tomarei a maior parte do exército e manterei a linha dentro de nossas fronteiras. Arnulf deve seguir seu plano e liderar a Guarda Real Granada em uma campanha de guerrilha para retardar o avanço do inimigo. Afinal, a Guarda Real é bem treinada em montaria e está equipada com as melhores armas. Faria mais sentido usá-los para esta operação. Depois de ouvir seu general aprovar o plano de Arnulf, Hasan sorriu e acenou com a cabeça em concordância. Se esta fosse uma proposta com a qual os dois homens concordassem, ele seguiria o conselho deles. Como tal, ele apertou os ombros de ambos os homens ao dar seu consentimento para realizar tal operação. Muito bem, deixarei esta guerra em suas mãos competentes. Quando esta batalha terminar, retornarei a Granada. Estou ansioso para ver os resultados de sua campanha. Assim que o sultão disse essas palavras, os estandartes de Granada foram erguidos acima das muralhas da cidade e os gritos de batalha de gelar o sangue chegaram ao fim. Em seu lugar, aplausos ecoaram ao longe, sinalizando a vitória dos mouros. Pela primeira vez em séculos, Córdoba, a joia de Al-Andalus, foi devolvida às mãos de seus mestres mouros. Embora a celebração fosse breve, quando Hasan e os outros oficiais de seu adido desceram à cidade e testemunharam o derramamento de sangue que havia ocorrido, cadáveres de ambos os lados se espalharam pelas ruas da cidade. O sangue formou um pequeno rio enquanto corria pela cidade. Eventualmente, Hasan assumiu uma posição vantajosa dentro da cidade e começou a falar com suas tropas sobre a vitória, e os planos foram resolvidos apenas alguns momentos antes. Homens, hoje é um grande dia para o Emirado de Granada. Retomamos a joia do nosso povo. No entanto, não temos meios para segurá-la, então devemos abandoná-la. Enterraremos nossos mortos e voltaremos para nossas fronteiras para defender o coração de Granada contra aqueles que tentariam nos destruir. Enquanto isso está acontecendo, a Guarda Real Grandã será liderada por nossos aliados da Áustria, que farão uma campanha para retardar o avanço de nossos inimigos e enfraquecer sua determinação. Glória a Granada! Glória ao Andaluz! Quando Hasan disse essas palavras, a multidão de soldados endurecidos pela batalha, vestidos com armaduras espelhadas, começou a entoar suas palavras finais. Ao fazer isso, garantindo sua vitória. Depois de terminar sua reunião, os soldados granadinos executaram todos os soldados ibéricos que se renderam antes de enterrar seus próprios guerreiros caídos. Depois que essas ações foram concluídas, eles saquearam a cidade em busca de suprimentos e partiram na direção oposta de volta para sua terra natal. Depois de chegar à metade do caminho, a Guarda Real Granadã seguiu Arnulf e seu adido em um caminho separado. Dali em diante, até o momento em que a força expedicionária austríaca pudesse chegar, ele e seu pequeno exército de soldados de elite assediariam a União Ibérica pior do que uma colônia de pulgas vivendo nas costas de um cachorro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.